Bom dia, sexto ano! Hoje a gente está terminando então o conteúdo do segundo bimestre. A gente vai fazer a última aula aí do segundo bimestre, a aula sobre a unidade 5. Essa unidade vai tratar então do tema litosfera e sociedade. Então tudo aquilo que a gente estudou sobre a litosfera terrestre, aquela camada de rocha e solo que envolve o planeta, o ciclo das rochas, a composição das rochas, os agentes da natureza que vão mudar essa litosfera. Hoje a gente vai entender a nossa relação, a relação que a humanidade tem com a litosfera. Dá para a gente dividir, então, basicamente em 3 assuntos. Os solos, entender a dinâmica do solo, o que é o solo e a importância dele para a gente. Os recursos minerais, entender a dinâmica dos recursos minerais, a importância dos recursos minerais. E os impactos socioambientais, que estão associados tanto à utilização do solo, quanto à extração de recursos minerais. A gente tem que lembrar que, infelizmente, atividades que causam muito impacto na natureza, às vezes eles são irreversíveis. Principalmente relacionados à mineração, a gente tem impactos irreversíveis, perda às vezes de ecossistemas inteiros. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é o solo. Então a gente tem que primeiro lembrar o que é o solo. O solo, ele é sedimento mais matéria orgânica. É isso que é o solo. É o sedimento da rocha misturado à matéria orgânica. Sem a matéria orgânica eu não tenho solo, eu tenho areia, tenho só sedimento. Então o solo é isso, é sedimento mais matéria orgânica. Aqui ele tem uma definição bem interessante para a gente. Por meio do intemperismo e da erosão, as rochas se transformam em materiais que se misturam a outras matérias de origem animal e vegetal, matéria orgânica, e dão suporte à vida de diversos seres vivos. Esses materiais variam de acordo com a natureza da rocha matriz. Então você vai ter um tipo de solo diferenciado de acordo com a rocha matriz, a rocha que deu origem ao solo. Então, por exemplo, solos de origem basáltica, cuja rocha matriz aqui embaixo era o basalto, vão ser solos mais avermelhados, ricos em ferro, solos mais férteis. Então, de acordo com o tipo de rocha que você tinha logo abaixo, que é o sedimento daquela rocha que foi original o solo, de acordo com a rocha você vai ter diferentes tipos de solo. E do ambiente de formação. Cada tipo de ambiente favorece diferentes processos de intemperismo e erosão, em ritmos distintos. Por isso que nós temos regiões que têm solos mais profundos, mais maduros. Quanto mais profundo o solo, mais maduro, mais antigo ele é. Deu mais tempo de você ter matéria orgânica se formando, e tornando aquele solo fértil, propício, por exemplo, à formação de uma floresta. Regiões com solos mais rasos não tem essa propensão de surgimento de uma floresta. Com o tempo, os solos tendem a apresentar camadas com características e cores variadas. Cada cor, cada camada vai ter uma definição, vai ter um motivo pelo qual ela tem essa cor. Quanto mais para cima, quanto mais perto da superfície, mais recente a camada. Essas camadas são denominadas de horizontes do solo. A gente corta, a gente faz uma análise horizontal e se diferenciam de acordo com cada região. De modo geral, podemos considerar que a tendência é a formação de horizontes de acordo com esse esquema. Então é um esquema, é um modelo. Pode variar de acordo com o tipo de rocha, com a região que o solo se formou. Então, o primeiro horizonte aqui é o horizonte zero, o horizonte O, formado somente de matéria orgânica, basicamente de matéria orgânica e sedimentos muito pequenos. É aquela camada mais argilosa, mais molhada do solo. Depois a gente tem o horizonte A, camada que é superficial, que ainda tenho raízes de árvores, ainda tenho chegada de oxigênio, ainda tenho seres vivos que encontro no subterrâneo. Depois o horizonte B, que é a camada mais rica em sais minerais,
né, e eu já começo a encontrar maiores vestígios da rocha matriz. O horizonte C, que aí ele já tem características bem próximas da rocha matriz, né, muito mais sedimento que matéria orgânica, praticamente você não encontra matéria orgânica aqui mais. E lá embaixo a rocha matriz, a rocha que formou, que deu origem aqui no solo. Classificação do solo. Basicamente a gente tem dois tipos de solos, né? O alóctone e o autóctone. Né? O autóctone é aquele solo que se forma no mesmo lugar onde ele foi gerado. Né? Então eu tenho uma rocha, essa rocha sofreu erosão e o seu sedimento se depositou logo ali. Autóctone, ele se formou logo naquele lugar. Né? Já o alóctone, ele se alocou, né? Por isso alóctone, ele se alocou em outro lugar. A rocha sofreu erosão e alguma força da natureza, algum agente externo, pode ser um rio ou vento, carregou esses sedimentos para outra região. Então, o solo pode ser chamado de autóctone ou residual, quando se localiza no mesmo lugar em que foi gerado. Quando é formado em um lugar e após o transporte de sua deposição se dá em outro, trata-se de um solo alóctone ou transportado. Né? Os transportados por ventos compõem planícies férteis e apresentam muitas vezes grande profundidade, sendo denominados loess, de alta importância para a agricultura. Então a gente tem aqui um exemplo de solos alóctones formados pelo rio Huanghe, o rio amarelo lá na China. Então ele vai trazendo sedimentos lá do Tibete, lá da Cordilheira do Himalaia, e vai depositando esses sedimentos nas suas margens, formando margens férteis propícias à agricultura. A gente pode diferenciar o solo de acordo com a textura também. Então, solos pobres em matérias orgânicas são solos arenosos, onde eu tenho mais o sedimento da rocha e pouca matéria orgânica. Solos ricos em matéria orgânica são solos argilosos, né, onde os sedimentos são microscópicos, né, e eu tenho muita matéria orgânica, ele tem aquela textura mais argilosa, mais molhada, mais úmida. Podem ser classificados aí segundo sua textura, ou seja, o tamanho das partículas minerais que os compõem. São considerados arenosos com alto teor de areia, como se denominam as partículas de maior diâmetro em sua constituição. Os que apresentam alta concentração de argila, partículas menores, né, de partículas menores diâmetros, são considerados argilosos. Nenhum dos dois tipos é ideal para o desenvolvimento de vegetação densa ou cultivos agrícolas, sendo os de níveis de melhor fertilidade os intermediários. Então, nem um solo muito argiloso vai ser propício à agricultura e nenhum muito arenoso. Vai ser o meio termo ali, aquele que possui aquela terra mais fofa, mais areada. Uso do solo e impactos ambientais. Então, a gente tem vários impactos ambientais associados ao uso do solo. No meio agrícola, né, a própria poluição do solo, né, e do lençol freático ali, através de fertilizantes, de agrotóxicos. O próprio desmatamento, né, o desmatamento também no meio agrícola e no meio urbano também. A gente não associa desmatamento ao meio urbano, mas também ele é um sério problema no meio urbano. Você desmatou, por exemplo, esse morro aqui, né, a raiz da árvore segurava a terra que estava aqui, o solo que estava aqui, você não tem mais essa raiz para segurar o solo. O que acontece quando chove? Deslizamento. E mesmo construções em espaços irregulares também acabam trazendo esses problemas, né, de deslizamento, né, e de perda do solo. A gente também tem outro problema relacionado ao solo e ao subsolo, que são as regiões de karst. Então, um problema até comum próximo aqui da nossa região de Curitiba, né? Todo o norte ali, região metropolitana norte, é uma região de karst. Karst é um subsolo ali formado de calcário, né? De carbonato de cálcio, né? Rochas sedimentares derivadas ali do calcário. E o que acontece? Né? Quando você tem uma grande exploração do subsolo e a retirada dos bolsões de água que existiam no subsolo, geralmente para produzir água mineral, né? Você tem aqui um bolsão que não vai conseguir suportar o peso da cidade, vai desmoronar, né? Vai formar uma grande ravina ali, um grande sulco.
Isso já aconteceu até em Tamandaré, né? O Almirante Tamandaré, alguns anos atrás, ele teve uma casa que afundou para dentro do subsolo graças à retirada de água das regiões de karst. E recursos minerais, eles também são muito importantes, né? Já não estão tão associados ao solo, mas à rocha matriz. O Brasil, como o Brasil tem uma grande região de escudo cristalino, né? Essa região mais escura, onde eu tenho rochas antigas, rochas cristalinas que datam aí de 3 bilhões de anos, então é uma formação geológica antiga. Toda essa região é muito rica em minerais metálicos, né? Já a região de cobertura sedimentar, né, a parte de rocha sedimentar do Brasil, o amarelinho, já não é tão rico em mineral metálico, é mais comum em combustíveis fósseis. Então, olha a variedade de minérios metálicos que a gente encontra no Brasil: cobre, estanho, ferro, manganês, ouro, nióbio, bauxita, níquel. O Brasil, um dos maiores produtores mundiais de ferro, manganês, estanho, bauxita também, que a gente faz o alumínio. O Brasil é o maior produtor. O próprio nióbio, mais de 90% das reservas estão aqui, é um metal de alto valor agregado. Diamante, muito pouco, o Brasil já exauriu quase todas as suas reservas de diamante, calcário e recursos energéticos, né, que estão associados mais à rocha sedimentar, o carvão, o xisto e o petróleo. A mineração do Brasil, então a gente exporta muito ferro, o mineral mais explorado no Brasil em quantidade é o ferro, 77%. Tem o ouro, o nióbio, o cobre, alumínio, manganês, e o resto ali uma fatia menor. E minerais que a gente importa, que a gente tem uma grande dependência, o potássio, o cobre, principalmente ali da região do Chile, né? E o carvão mineral, que é o que a gente mais importa. 40% da nossa importação mineral é carvão mineral. E é impossível, né, falar dessa exploração mineral, principalmente da exploração do ferro, que é o mineral que a gente mais exporta, sem citar, né, os grandes impactos ambientais associados a ele. Aqui a gente tem o exemplo do rompimento da barragem em Mariana, né, que aconteceu já há quase 5 anos. A gente tem aqui como que era o distrito de Bento Rodrigues antes, a imagem aqui de cima, né, e como que ficou depois após o rompimento da barragem, né? Destruiu praticamente inteiro o distrito de Bento Rodrigues. É uma tragédia que não foi um acidente, né? Foi uma tragédia anunciada por negligência das empresas ali, Samarco e a Vale. Né? E infelizmente aconteceu no ano passado outra tragédia associada à mineração, lá em Brumadinho. Então é isso, fiquem atentos ao link da descrição. A princípio é o último vídeo, então muito obrigado por acompanhar. O link da descrição está o formulário que vocês têm que preencher, o último formulário do segundo bimestre.